perguntou quem escuta as dores invisíveis da sociedade? Quem acolhe histórias que ninguém quer ouvir? Hoje eu estou aqui com a Amanda. A Amanda é assistente social, tem uma trajetória de décadas aqui no Vale do Aço. Uma mulher que conhece de perto as trincheiras do cuidado público. Olha, a gente já bateu um papo por aqui e eu confesso para você que eu estou muito empolgado com o que vai sair desse episódio. Não faço ideia para onde a gente vai, mas eu sei que a gente tem uma estrada legal para contar, né? Eu espero que a gente mergulhe nos bastidores da assistência, o que é, como funciona e o que o Vale do Aço tem revelado sobre a nossa forma de lidar com a dor coletiva. Que eu acho que esse é o grande desafio, né? Tem uma dor aí e a gente precisa saber tocá-la. Antes de mais nada, eu quero agradecer a você que faz parte dos apoiadores do Divan, né? A gente tem um programa aqui que as pessoas que apoiam o Divan têm acesso a uma plataforma de conteúdos. Lá a gente tem e-books, tem livros, uma comunidade, tem um monte de material legal. Para você que apoia, obrigado, né? Para você que ainda não é um apoiador, o QR Code está aqui na tela. Pega o seu celular, aponte para a câmera e lá tem a escalada do Divan. Você começa a subir o seu degrau lá. Com 60 centavos por dia, você já nos ajuda a trazer figuras como essa aqui, que tantas outras que passaram por aqui, para a gente bater papos que produzem conhecimento e reflexão social. Aqui não é um espaço de entrevista, mas de bate-papo. Quero agradecer a Doce Itália, que é a minha patrocinadora aqui da mesa, o café, ela sempre nos fornece, que eu convido você para bater um papo e tomar um café. Eu amo, você também ama, então... muito. E você que tem sua empresa e quer participar, entre em contato com a gente e seja um parceiro aqui do Divan Cash. Então, obrigado. Eu trago para vocês hoje aqui uma pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas tem que me encantado com tanto conhecimento numa área que eu acho que deveria ser para todos. O conhecimento do SUAS não deveria ser só para alguns, né? Mas para todos nós. Amanda, seja bem-vinda ao Divan Cash. É um prazer ter você aqui. Quero que você fale um pouquinho para mim quem é essa Amanda que está aqui na minha frente, né? Vamos ver o que vai aparecer. Amanda é de Fabriciano, Timóteo? Sou de Coronel Fabriciano. Nascida e criada? Nascida e criada aqui, embora eu gosto muito de dizer que sou de Tarumirim, né? Minha raiz é lá. Então você é capixaba? Lá já Não, Tarumirim é aqui, pertinho de Valadares. Eu tô né? confundindo com Itapemirim. Não. Olha onde eu fui. É longe. Nascida e criada aqui, mas assim, eu gosto de dizer sempre de onde minha raiz, né? É Tarumirim, uma cidade pequena, gostosa. Eu falo que é pra lá que eu quero voltar um dia pra nunca mais sair. Sério? É. O umbigo tá lá? A sua mãe enterrou lá? Mamãe deixou lá. Que bom, mas as raízes são o que diz quem somos, né? Isso, né? Eu fiquei 20 anos em Goiânia. Quando a água bateu no queixo, eu falei, deixa eu ir pra casa. É bem isso, né? Isso aí. Né? A água tava aqui, eu falei, deixa eu ir pra casa. Verdade. Socorro, mamãe. Isso mesmo. Né? Muito bom ter pra onde voltar. Não né? é? Muito bom. Eu acho que não basta ir, né? A gente abre muito mão da história, das raízes. Eu sou uma saudosista, eu não abro mão nunca. Cara, eu acho que essa geração tá tão acelerada, né? A gente tá tão preocupado com o destino que a gente esquece do percurso. Isso mesmo. Não é? A gente tá assim, vou chegar lá, vou virar lá. E a gente não curte o caminho, né? Caminho. Isso mesmo. Tá, e a gente atropela família, amigos. A gente mesmo. Eu adoro conversar com gente inteligente. Eu acho que dos piores que a gente atropela é a gente mesmo. Eu escrevi um texto hoje sobre isso. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha que loucura. Publiquei hoje no Instagram. Você me provocando como sempre, né? Isso é ótimo. Isso é bom. E vou ler pra você. Que ótimo. Olha, quero ouvir. Nem estava programado. Mas eu disse assim: quantos sonhos você já engoliu em silêncio? Uau. Quantas vezes você deixou seus desejos para depois, por amor, por medo, por costume? Talvez ninguém tenha percebido, talvez nem você tenha notado quanto foi se apagando aos poucos. Aos poucos, mas profundamente. Faz parte. Depois eu vejo para mim. O importante é que eles estão bem.
Uau. A Essa verdade, frase é horrível. Horrível, né? A verdade é que muita gente aprendeu a amar se anulando. Mas isso não é amor. É abandono de si. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, que lindo. Você acredita? Eu escrevi isso hoje. Que lindo, acredito, acredito. Eu tô atravessado com isso há algum tempo. A gente costuma dizer na clínica que a psicanálise, ela se faz da sociedade para a clínica e não da clínica para a sociedade. Então, cada paciente que passa pela minha clínica, de certa forma, ele deixa algo. Ele não só leva, mas ele deixa. E isso me molda quanto sujeito, né? Isso me toca quanto profissional, como cidadão. E isso aqui, eu tenho tido alguns casos clínicos, né? E na psicanálise vai trabalhar muito a questão do desejo, né? Principalmente a lacaniana, que eu sou orientado. Uhum. E o que é um sujeito sem desejo? A minha sobrinha fez aniversário agora recentemente. E eu sempre faço votos de aniversário para meus amigos, para meus pacientes. Sempre a pessoa já sabe que é a mesma coisa que eu faço. Que não te falte desejos para desejar. Feliz aniversário. Porque uma pessoa que não tem desejo, acabou. Né? O que movimenta é o desejo. E aí, eu escrevo isso porque você para fazer uma reflexão. Eu trabalhei esse mês com as mães, as pessoas lá na Asas. Foi o mês das mães. E a gente fez roda de conversa com todas elas, todos os polos. E uma provocação que eu fiz foi essa. Foi assim, quantos sonhos vocês deixaram de realizar para criar os filhos? Né? Quantos desejos vocês abriram mão para cuidar do marido, da casa? Sim, sim. E a reflexão que eu trouxe foi, ainda dá tempo. Né? Dá tempo de você se reunir com a sua amiga, sim, tocar um crochê, bater papo, tomar um café, ir no shopping, fazer uma viagem. Fazer nada. Enquanto há vida, há tempo. Há tempo. Quantas vezes você é mãe? Sou mãe. Quantas vezes você entrou no supermercado e olhou para a prateleira? Sucrilhos, fulano gosta. Põe no carrinho, né? Não, arroz, feijão. Iogurte, a fulana gosta desse. E você vai pra casa e você não olhou qual que você gosta. Eu acho que eu sou um pouco fora disso. Então é novidade. Então fala pra mim. Então, eu acho que eu fujo um pouco disso, assim, talvez não de maneira consciente, tá? Assim, eu não imagino que seja uma construção consciente que eu fiz na minha trajetória de vida. Mas eu sempre ouvi, assim, que, você é egoísta, sabe? Eu já ouvi isso no contexto familiar. Sério? A fulana, assim, quando ela quer uma coisa, ela quer uma coisa. Assim, minha mãe, que né, foi embora aí com a Covid, mas minha mãe disse isso pro meu marido, cuidado, porque fulana é assim, quando ela quer... Ela amava meu marido, assim, eu acho que ela falou um dia assim, eu prefiro Washington, sabe? É um amor muito bonito dos dois. Mas ela disse, cuidado com a Amanda, que quando ela quer uma coisa, ela quer uma coisa. Então, acho que eu sempre fugi um pouco disso, assim, não sei por qual motivo, uma construção talvez pessoal e social desse meu contexto de vida, mas eu sempre fugi um pouco desse negócio aí, porque eu acho terrível, embora em alguns momentos a gente tenha ou é colocado nesse lugar de fazer isso, né? Uhum. Principalmente nesse contexto de casamento, de maternagem, mas eu me policio, assim, eu não quero fazer nada, Meu marido fala assim, você só faz o que você quer. Eu falo, eu acho que deve ser legal. Né, pelo menos pra mim. E como é que ele lida com isso? Então, a maternagem e o casamento, você sabe, né? Uma coisa legal. Eu não sei como que ele lida, eu acho que eu nunca perguntei. Eu me lido muito bem. Como é que é o nome dele? Washington, depois você me conta. Depois você conta. Assim, mas assim, não nesse... Assim, eu fujo um pouco, assim, dessa coisa, mas, né, eu sou extremamente zelosa, enfim. E que em alguns momentos você tem que ser elevado a este lugar de ceder para o outro. Mas eu não faço isso muito, não. Vou dar um exemplo. Por exemplo, no velório da minha mãe, eu não vi, não podia ver, né, por causa da Covid, mas a gente teve a oportunidade de ter que fazer o reconhecimento do corpo e eu não quis. Não vou. No velório do meu avô, eu não vou. Assim, eu tenho muito disso, sabe? Assim, eu vou fazer aquilo que meu coração dá conta de fazer. Você faz terapia? Então, gente, eu deveria voltar, sabe? Mas você fez? Já fiz. Então pronto. Deixa eu te falar. A ideia de fazer o que o outro quer é da neurose.
Você está sempre preocupado com o outro. Sim, sim. O texto diz isso, né? Que você fez tudo pelo outro e se anulou para isso. Então, o que a gente quer com a análise bem feita? De certa forma, é fazer você virar um pouquinho perverso. Que é você pensar em você também. Não que você vai virar um egoísta e não vai pensar em ninguém, mas a própria Bíblia, se me permite abrir um parênteses, claro, vai falar sobre isso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então é impossível você amar alguém se você não se ama. Eu acho isso máximo, porque o parâmetro de Deus é você cuidar de você primeiro. Você entendeu? Né? Então, assim, quando você levar um sujeito a entender, tá, eu preciso ser um bom cidadão. Mas antes disso, pra ser um bom cidadão, tem que cuidar de mim. Isso mesmo. Essa reflexão, entendeu? Não, então, Jesus, assim, você não tá errada, não. E se o seu marido não estiver dando conta disso, eu vou deixar o meu Instagram. Isso aí. Você me procura. Que a gente trabalha esse tipo de coisa lá, entendeu? Ele é de Porque, boa. na verdade, um relacionamento legal é quando os dois têm esse lugar. E são respeitados. Sim. Tá, ela tá no direito dela, eu tô no meu. E tá tudo certo. Tá tudo certo. É isso aí. Entendeu? Tá mais do que tudo isso. E minha filha tá sendo criada nesse... Júlia tem quantos anos? Júlia tem 13 anos. Uma moça. Uma moça linda. Uma moça com uma consciência coletiva interessantíssima. Eu posso imaginar. Seu esposo é o quê de formação? Meu esposo, ensino médio. Então ele tá no meio disso aí também. Tá no meio disso, Eu acho que a própria escolha que ele fez de vida, já era assistente social, já tinha essa formação quando a gente... Na verdade, a gente se conhece desde criança, né? Vocês são amigos antes de tudo. Ele é amigo do meu irmão, né? Que nós somos 5 anos de diferença, eu sou mais velha que ele. Então, ele é amigo de infância do meu irmão mais novo. E aí cresce nesse ambiente. Quis mais do que ser amigo do seu irmão. Eu sou a mulher que ele orava pra casar. Então, ele ia na minha casa, assim, com outros pra me ver. Então, assim, a gente cresce muito próximo mesmo. Então, sua história é longa com ele. Assim, uma história de amizade. Tipo, nunca pensei em casar com ele, porque ele é o amigo do meu irmão, o filho da Marinette, que inclusive famílias que até hoje são meus pais são muito amigos, próximos. E aí depois, eu já com 25 anos, ele com 18. Você é mais velha. Sou. Ele com 18 anos, né? Aí a gente se encontra e assim, aí depois ele vai dizer, bom, isso é resultado de uma oração que eu fiz a vida inteira. Eu falei, aí quando ele fala, assim, ele reclama, eu falo, pediste, recebe mal porque não sabes pedir. Não tenho responsabilidade. É isso aí. Eu sou a resposta da sua oração. É isso aí. Se você recebeu mal, não só pedir, né? Mas é isso, eu acho que o Washington também traz essa consciência, assim, o Washington é um homem fantástico, assim, sabe? Que traça metas pessoais Quando que o amor apareceu? Então, ele já, né, segundo ele mesmo, ele já vem com isso, né? E essa pergunta, ela é dúbia, né? Eu já tenho uma segunda intenção. Então... Porque a gente fala de amor romântico. É que eu não tenho, assim, eu não tenho esse lugar de... Eu falo isso, eu trabalho muito com casais. Sim. E a ideia de que o outro chegou, me completou. Eu não tenho essa ideia. Isso não é amor. Pra mim, amor é uma decisão. A pergunta pra mim seria, quando você decide amar o Washington, né? Boa. E eu decidi amar o Washington quando o Washington eu chamo ele de vida. E tem um significado muito grande, porque, assim, de fato, quando o Washington chega na minha vida, eu já estava aí com 25 anos, morava em Valadares, formada. O Washington, ele de uma maneira muito simples, ele mostra pra mim o que de fato é um namorado, um companheiro. Então, assim, eu falo pra ele assim, você trouxe pra mim, a sua chegada me trouxe vida nessa área. Então, pra mim, não é quando eu decidi amá-lo. Então, eu decido amar o Washington a partir do amor que ele demonstrou pra mim. Isso pra mim mudou tudo. Eu falei, gente, olha... Tem alguém que me ama, tem alguém que o amor dele se manifesta com cuidado, com respeito, com desejo de estar comigo, com desejo de Mesmo você sendo... Eu quero do meu jeito às vezes. Não, aí ele pede pra namorar, eu falei, então... melhor você não namorar comigo, eu já tô, assim, bem velha, né, um pouco bem, né, assim, e eu sou isso, eu terminei, ele terminou, eu falei, é você que eu quero. Então, assim, eu tenho, assim, eu tenho uma prática de vida, assim, que doer, a minha verdade é essa, e dor, inclusive, a mim. Sim. Né, já passei por dores minhas próprias, porque tive que lidar com aquilo que eu disse que eu acredito. Então, o Washington, ele trouxe, então, assim, quando ele me apresentou um amor possível, sabe? E aí eu decidi amar esse moço que me apresenta esse amor e que eu sou muito importante para ele. Eu concordo com você quando você diz que é uma decisão, porque essa decisão só aparece quando o real acontece.
sim. Porque sim. você começa na ilusão. É. Ele é perfeito, ela é perfeita, não sei o quê. Quando cai o sujeito desejado e fica o real, Sim. aí muitos pulam fora. É isso aí. Aí, por isso que o amor é uma decisão. É uma Porque, decisão. assim, cara, eu sou chato pra caramba. Aí a pessoa fica comigo porque ama. Porque saiu o cara cumprindo, agora ficou o real. Eu vou ficar com esse cara. Talvez pela minha formação de vida, eu sou filha de comerciantes, né? Nós somos do Você açougue. é turca? Não sou menina. Na verdade, uma família italiana, né? Uma família... Então aí tem uma origem dessa mulher que é forte. Tem. E, entendeu? Porque o italiano é muito... O europeu é muito direto. Muito direto. Muito... É. A minha família materna, a gente acabou de ser reconhecido italiano. Sim, você documentação, pegou passaporte passaporte, essas coisas. Chata. Chata, né? Então, Desculpa. Mamãe, né? Obrigada, mamãe, né? E aí, a minha família tem essa coisa muito forte do italiano que chegou no Brasil, essa mulher forte, quem governa a família é a mulher, a cozinha ampla, come todo mundo, né? Essa coisa a gente tem muito disso. Mas eu penso assim, eu nunca comecei os meus relacionamentos, seja no trabalho, eu nunca comecei com a ilusão do que o outro te apresenta, porque a minha mãe e meu pai, por causa do comércio, o açougue era dentro da nossa casa, todo tipo de pessoas. Passou de tudo lá. Tudo. Então, assim, na década de 90, quando as meninas não sabiam, não se falava sobre o homossexual, não se falava sobre o racismo, a minha casa falava, porque na minha casa, quem limpava a casa era o Túlio, que era hoje um travesti. E frequentava, e dormia, e comia. Sabe? E aí ninguém estava falando disso, a gente estava falando. As minhas colegas, meu pai fazia análise de conjuntura. Meu pai é um homem com uma inteligência política, né, de direita. E meu pai fazendo análise de conjuntura dentro de casa e eu repetindo aquilo. Então meus irmãos, a minha irmã é pedagoga, né? E a gente tem uma consciência social assim absurda. Sabe? É aí que nasce essa trajetória na assistência, você acredita? Eu acredito que nasce aí, assim, de ver a minha mãe, por exemplo, quando a gente terminava a moça que trabalhava lá em casa, eu precisava chegar da escola e ajudar ela. Eu não era a menina que chegava da escola e ia dormir. Ela não era sua empregada. Não era minha empregada, ela colaborava com a gente. E aí ela terminava de fazer o almoço, ela era a primeira a comer. Porque minha mãe ia comer depois, a gente ia comer depois, meu pai estava no comércio. Então ela era a primeira a comer. E assim, em outros lugares eu achava um absurdo quando alguém falava assim, a menina comeu uma coisa que estava guardada lá, que era pra mim. Eu falava, você como? acredita que eu fiz serviço, eu tinha uma empresa em Goiânia, eu já fiz serviço em algumas casas, que o copo separado, a pessoa né? servia água pra você, ele jogava fora depois. Gente, então na minha casa não tinha disso, sabe? Você acredita nisso? Sim, e o dinheiro, a minha mãe criou a gente assim. Nós éramos prósperos, né? Porque nós tínhamos comércio ali no Floresta, mas eu desossava boi, desossava porco, fazia linguiça. Seu marido tem que andar na linha, né? Senão, né? Aí eu varria o chão e pegava mesmo com a mão, porque eu tava com pressa, enfim. E as minhas colegas indo pro Zipa, que eu fui recentemente outro dia, e as minhas colegas eu pensava assim, gente, eu acho que eu não sou muito próspera, não, e tal, assim, sabe? Então, assim, a minha casa, e aí eu acho que a minha escolha se dá neste ambiente. Eu sou, essa família, minha avó Elza Bagli, professora, lá na zona rural de Tarumirim, o meu avô cede dentro da fazenda um espaço para a Igreja Católica e um espaço para o Estado, para ter escola e igreja dentro da fazenda do meu avô. E a minha avó Elza vai educar as crianças dentro de casa, até que o Estado, ela cede esse espaço para o Estado. Olha a consciência da minha família materna. E eu trago muito disso, sabe? Então, assim, a minha avó faleceu já tem uns 20 anos, e as pessoas iam lá, assim, agradecer porque aprendeu a ler com ela, dentro da casa dela. Né? Minhas tias são professoras, então, assim, eu acredito que vem daí. E a minha ligação também com a igreja, né? Eu, com 12 anos, eu fui a primeira presidente mirim da Sociedade São Vicente de Paula. Então, meu berço, assim, para a escolha do serviço social, eu falo que ele que me escolheu, eu acho que vem disso aí, sabe? Desse contexto familiar. Eu acho que a gente fala, quando começa, né? Quando você
começa, quando você escolhe, só que, na verdade, não é a gente que escolhe, né? Também acho que não. Eu ia escolher outra coisa, viu? Se deixasse eu escolher, eu acho que eu queria outra coisa. Eu acho que a gente é escolhido. Sim, eu não tenho dúvida disso. A gente é escolhido. Não tenho dúvida disso. Olha aí o contexto que você é formado, né? Aí você entra nesse mundo. Aí eu vou me formar nisso, eu vou me inteirar disso, eu vou me mergulhar nisso. E tem quantos anos já que você tá nessa brincadeira? Tô quase 20 nessa brincadeira. 2 já. décadas. 2 décadas, Você pega muita mudança, né? Você pega o amadurecimento da política pública, você pega, né? O SUS tem 20 anos, né? Então, olha que quase loucura, junto aí. Quase que ajuda a criar isso, né? De certa forma, você constrói essa história. Eu construo junto com os meus colegas, né? Que hoje nós somos veteranos. Eu tava brincando com a Eliane Silva, do Conselho, que é, pra mim... Amo demais. Eu também. Aqui não tem que trazer ela aqui. Por nada. Eu Eliane, não sei o que eu faço. Isso, assim, são pessoas que eu adoro conversar. Porque ela me tira da caixa toda hora. A mim também. Toda hora ela me provoca. Ela é muito inteligente. Eu aprendo com ela, na verdade. Quando eu chego no SUS, ela já estava. Ela foi minha gerente. O que eu preciso fazer pra essa mulher vir cá? Menina, vamos orar. Vamos fazer um movimento. Bastante. Vamos fazer uma campanha. Gente, a Eliane é maravilhosa, cara, né? Vocês precisam conhecer. Eu chamo ela de chefinha, assim. Porque, de fato, é um carinho de ter... Muito competente. Muito, né? Ela consegue dialogar com todos os sujeitos que estão colocados ali, com uma linguagem que todo mundo vai... Ela é maravilhosa. Então, eu chego e construo isso com os meus colegas, né? E aí eu falando pra gente, a gente já tá veterano nesse negócio, né? E eu acho que é tão lindo isso, né? Então, assim, eu sou bebê nisso, confesso, né? Eu não tenho compromisso nenhum com o erro. Sim. Não tenho mesmo. Não tenho vergonha de aprender. Pelo contrário, eu quero. E é totalmente novo para mim, porque eu formo e vou para a clínica e aquilo se torna o meu fim, né? Parecia que seria. Esse retorno para Timóteo me dá a oportunidade de trabalhar com suas. E eu tô apaixonado. Eu quero manter a clínica porque me toca demais isso, mas eu quero crescer, quero aprender, quero me desenvolver. Então, hoje eu vou sugar você aqui, assim... Vambora. Se eu puder ajudar... Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu acho que você tem todo esse histórico do SUAS no Brasil, né? Então, seria legal se você conseguisse posicionar a gente dessa assistência no Brasil. Que a gente sai de um assistencialismo brabo né? De um paternalismo louco, de uma coisa... né? E hoje, se produzir a consciência que não é dever do Estado te dar o pão, mas não é cuidar de você, você precisa de uma cesta. Claro que isso é necessário. Sim. A gente vai precisar cuidar de aquele que não tem. A proteção social. A proteção, isso. Mas para além disso, né? Você começa o nosso bate-papo com uma reflexão, assim, que eu segurei aqui a emoção, né? Assim, quem tá ouvindo as dores, né? E quando você... faz essa pergunta e eu levei aquele choque assim, somos nós que estamos ouvindo, nós que estamos no SUS, na educação, né? Porque a família não está conversando tanto assim mais para dizer assim, olha, a igreja, a gente estava falando sobre isso, ela distancia e muito da realidade dos sujeitos, o que é uma lástima, que é uma pena, né? Porque o próprio Jesus não se distanciou do mundo em momento nenhum, ele se jogou no mundo, né? E aí lidou e teve que lidar com todas as questões da humanidade e fez com muita elegância, se assim posso dizer de Jesus, né? Uma elegância assim, ele é próximo, santo, né? Ele é próximo, ele né? é próximo. Então, assim, de fato, assim, a minha sensação é de que quem está ouvindo a dor são os profissionais que estão no SUS, na educação, que está lá na ponta, né? Porque nós estamos ali, claro, o que perpassa a nossa relação é o trabalho, mas a nossa estada ali, ela não é financeira, porque não dá retorno, né? Vamos dizer assim. Não. Mas o que nos coloca ali é essa consciência de que a escuta que a gente possibilita ali, pode ser a única escuta do dia daquela pessoa. Ou né? da vida, às Ou vezes. da vida, né? Então, assim, a gente sai de um assistencialismo brabo mesmo, década de 90, finalzinho de 84. Nós temos em 84 o fim da ditadura militar. E aí começa uma efervescência popular, né? E aí em 90 é o grande boom do que é o welfare state, o que é estado de bem-estar, o Brasil, meu Deus, como que é isso, o presidente, e começa as organizações, né, de base, dos movimentos sociais, e a gente poderia citar vários aqui, mas eu gosto muito de citar a CNBB. CNBB fez e ainda é um braço muito forte dos movimentos sociais, porque ela, por exemplo, a mudança do menor para criança e adolescente, da FEBEM, um avanço, né, quem enfrenta
sustenta isso é a CNBB, né, as pastorais sociais, né, enfim, os grupos organizados, vamos dizer assim. Então, começa assim, uma pressão popular para que a família, que hoje a gente chama de família vulnerável, nós chamava dos pobres, eles tenham um caminho limpo, e aí eu que estou dizendo, um caminho limpo, ou nenhuma barreira que impeça ele de chegar a uma proteção social. Então, eu costumo dizer que a pessoa, naquela época, pobre, que precisava de qualquer que seja a proteção, ele não sabia nem para onde que ele ia, Não né? tinha, né? Prefeito, mulher do prefeito, padre, pastor, para onde que eu vou, né? E aí uns conseguiam, outros não, porque depende do se gostou ou não da minha cara. E isso, no finalzinho da década de 90, nós temos, então, a Organização da Política Nacional de Assistência Social, que vai tomar corpo com a organização do Sistema Único de Assistência Social, que vai operacionalizar essa política. Então, dali para lá, a gente começa a pensar, bom, então o Brasil agora vai precisar ter um comando único, uma organização única de todo o Brasil, de como que essa família vai, ou esse indivíduo, esse sujeito, eu não gosto do termo indivíduo, viu? Eu gosto do termo sujeito. Eu gosto de sujeito também. Porque o sujeito é uma ideia de ação, né? Sujeito de si. De si, né? Entendeu? Então, o indivíduo parece muito deslocado do todo. Então, o sujeito, ele vai ter um lugar de buscar a proteção, independente se né, quem é que está do outro lado. Uhum. Então, hoje, a partir disso, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é um sistema organizado que organiza as proteções sociais, assim como o SUS. O SUS é primo do SUS porque ele bebe nessa fonte. O Brasil já tinha organizado o SUS enquanto Comando Único de Oferta de Saúde, por pressão, inclusive, dos movimentos que estavam nas conferências de saúde, faz essa pressão, e aí o Brasil, então, precisa organizar o Sistema Único de Assistência Social, que vai organizar a oferta da proteção social. E aí, 2003, logo ali, né, começa, então, a implantação do Sistema Único de Assistência Social. E hoje, uma família que, aí, graças a Deus, eu falo assim, o povo chato é o povo do SUS, porque a gente questiona o tempo todo e se questiona o tempo todo. Se a gente falava pobre, a gente não vai falar isso mais. E se a gente falava o deficiente, nós vamos falar isso mais. E por que nós não vamos falar? Porque a gente pensou de novo, falou, não cabe mais esse conceito aqui para esse sujeito que está diante de nós. Então, a gente questionou muito hoje. Amanda, então como que a gente fala? A gente fala família em situação de vulnerabilidade, porque a gente descobriu, e, né, assim, os estudos nos levaram a perceber que a pobreza é só uma faceta de uma situação de um sujeito. E que é claro que a falta de dinheiro neste mundo, nessa organização que nós temos de sociedade, vai me colocar em outras situações vulneráveis. Mas o sujeito objeto da política pública de assistência social para a proteção social não é só o dinheiro. Nós temos a mulher branca, rica, que vai sofrer uma violência doméstica. Né? Uma criança, uma adolescente, está lá no bairro X, né? Que vai sofrer uma violência, e ele é um objeto da política pública de assistência social, né? Um sujeito que vai necessitar da proteção social. Tem uma professora que ela falava assim, para exemplificar isso, ela falou assim, olha, se o neto do Silvio Santos está vindo para Minas Gerais, no meio do caminho, acontece um acidente, o menino fica na beira da BR, naquele momento, pode ter o dinheiro que for, quem vulnerável. Vai pegar ele ali é o conselho tutelar, que vai levar ele para o conselho tutelar, e que se até o rico chegar, ele vai lá para o acolhimento institucional. Então, naquele momento, dependendo da situação que ele tem, ele precisa de proteção social. E a forma que nós vamos ofertar é a forma igual para todo mundo. Então, isso para nós assim, é fantástico, porque a família em situação de vulnerabilidade social, em qualquer lugar do Brasil, se ela precisa de proteção, ela tem um centro de referência de assistência social, e não vai estar ali a mulher do prefeito, nem a mulher do padre, não vai estar ali um assistente social ou um psicólogo, ou um pedagogo, ou um filósofo, um sociólogo. Por quê? Porque todas as profissões compõem o SUS, cada um o seu fazer. No CRAS vai estar um psicólogo assistente social com um PAIF disponível para aquela pessoa para fazer a proteção social. Então, assim, o SUAS, ele é organizado para garantir que a proteção social chegue a todos que dela necessita. Então, assim, essa aqui é a beleza, né, que essa política, em 20 anos, ela promove no nosso país. É loucura, né? E, assim, é um avanço social, assim, acho que a gente dá um salto de anos com essa política, né? De amadurecimento.
Claro que no âmbito teórico ainda, né? Tem muita coisa que precisa mudar na prática, talvez. Sim, eu acho que... É um crescimento, faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Eu falo que o Estado, a coisa pública é como uma árvore de Natal. Ela é igual, todo ano parece que ela é igual, né? Mas se você mudou uma estrela, você mudou uma bolinha, você mudou um pisca-pisca, né? E a dificuldade, talvez, a gente até falou sobre isso há pouco, né? É que a gente tem que trocar sempre o pneu com o carro andando. Com o carro andando, é. Talvez por isso é mais lento. É mais, isso. Porque você não pode parar. Fala assim, ó, não vamos atender ninguém, vamos estruturar o sistema e a partir daí a gente entrega um serviço. Isso não é empresa. Não. Que você fecha a porta 30 dias... BH fez isso aí agora, né? Fecha, vamos ajustar e abre. É com o carro andando mesmo. É com o carro andando. E assim, a gente estava conversando, o que fazer? Continuar fazendo, né? Vendo o que dá para avançar aqui, o que essa prática corrobora para o direito ou não daquele sujeito, o que essa prática, esse fazer nosso aqui está de fato contribuindo para estruturar uma oferta de política pública, de proteção social. A gente dizia, olha a necessidade de a gente pensar fora da caixa. Será que as nossas ofertas, elas chegam de fato à demanda do outro ou é a minha demanda? Sabe? Porque isso é uma linha, assim, muito fininha. Muito fina. Muito fininha. Sim. Porque o ser humano, como defesa, projeta no outro as suas dores. Aquilo que é insuportável para mim, né? Eu jogo pro outro, né? Então, quando você fala isso, é legal, porque a gente tem muitos trabalhos aqui sendo executados, mas é uma crítica que eu acho que a gente, quanto executores desses trabalhos, precisava fazer. Será que... Eu costumava dizer assim, eu tinha uma experiência com um conhecido que ele tinha uma casa que ele recolhia as pessoas em situação de rua e colocava para dentro. Acolhia, desculpa. Obrigado. E aí, só que será que tem alguns que não querem? Né? E aí? Você vai pegar e... compulsoriamente? Um problema é que a sociedade cobra dos SUAS, né? Como se a gente fosse obrigado e obrigar o outro a fazer. E não é por aí, né? Mas quando eu acolho, eu tô acolhendo porque ele precisa ou porque eu preciso? Isso aí. Porque muitas vezes não é pelo outro, é por mim. É a resposta que a sociedade muitas vezes cobra do próprio SUAS, inclusive com população em situação de rua. Eu ia até te perguntar isso, né? Se tem muito equívoco no trabalho que vocês executam, né? Tem muito. A gente falou isso segunda-feira num determinado grupo de reunião, que eu disse assim, olha, quando você está me cobrando um protocolo de intervenção. Eu estou dizendo que o protocolo do SUAS são as suas próprias normativas. Elas elas delimitam, limitam. Já está escrito. Está escrito a posto, né? Então falta estudo? Eu acho que falta a sociedade civil... Agora é a Amanda dizendo, me perdoe aí os meus colegas do SUAS, assim, a minha impressão é que as normativas avançaram mais do que a nossa própria condição de compreender isso. A normativa está posta, mas a sociedade civil continua dizendo que é aquela pessoa indigente, sabe? É o deficiente. Aí quando você vai explicar assim, não é deficiente, é uma pessoa com deficiência. Eu ouço pessoas falar homossexualismo ainda. Pois é, aí entendeu? Assim, as nossas normativas, elas... Eu dizendo agora, conversando com você, tá? Eu nunca tinha feito essa reflexão, mas conversando com você, eu penso assim, olha, as normativas avançaram muito mais do que nossa capacidade de compreender isso. Porque não é tão incomum, por exemplo, se você no âmbito privado de um colega, você perceber que ele tem traços ainda de preconceito que lá... Você fala assim, como assim, colega? É porque, na verdade, as pessoas não entendem que a fala... já manifesta um preconceito. Sim, com certeza. Né? Absolutamente sim. As pessoas não entendem não isso. Entende, é homossexualismo. Ué, doença? Aí é interessante que quando a gente está numa mesa, o SUAS está sempre corrigindo, não, acolhida, não é. É um zelo imenso que todos nós, colegas do SUAS, temos, não é de corrigir a sua fala, é de trazer uma compreensão diferente para você. Entendeu? Porque muitas dessas falas é ignorância. Ou é a falta da informação, ou é negar completamente que as coisas avançou. Aí é crítico, né? Crítico. Porque aí você tem consciência que avançou e você não quer aderir. Eu não quero aderir aqui. Aí eu sugiro terapia. Eu sugiro também terapia, leitura, repensar. Olha, um espelho. Tipo, eu sugiro espelho também, sabe? É bom, né? Porque o espelho... eu falo assim, sabe, Marcos, que eu tenho todo tipo de crítica quando não é comigo ou com alguém que eu amo. Porque na hora que é comigo ou com alguém que eu amo, eu quero compaixão e eu quero cobrar compaixão. Você sabe que eu faço uma crítica a alguns movimentos sociais. Uhum. Por exemplo,
Meu filho estava andando numa estrada que é muito perigosa, muita gente já morreu por ali. Já deveria ter uma intervenção para modificar aquilo ali, mas ninguém fez. Tá todo mundo lidando em boa. Aí meu filho morre lá, de acidente. Eu crio uma associação, eu crio um movimento, eu vou pra internet, eu faço um monte de coisa. Por quê? Porque doeu, né? Muitas ações nascem porque eu passei por isso. Sim, sim. É uma luta minha. Mas eu acho muito legal quando eu super estou entendendo assim o seu ponto de vista, mas assim eu acho muito interessante quando a pessoa consegue, e aí não é minha área, é a sua, quando alguém consegue transformar a dor em luta, independente se a raiz dela é particular ou não, sabe? Mas a gente não poderia lutar sem sofrer? Porque não, com certeza. Só que às vezes aquele sujeito, eu tô com uma história da Adevita aqui que eu acho linda demais. Conta. Que a Adevita, que é uma instituição lá em Timóteo, para pessoas surdas e cegas, ela nasce da dor de uma avó, que a neta nasce cega, ela é educadora e ela percebe que aquilo que ela tem para educar não vai educar a neta dela. Não vai atingir. E aí ela pega essa dor, consegue educar a neta e fala assim, pô, tem outras pessoas passando por isso. E aí ela cria um movimento, hoje cria o CREIA, que eu achei o máximo, né? Porque a palavra já diz, eu creio, né? Eu creio em outras possibilidades, e depois vem a Adevita. Eu entendo muito bem o que você está falando, eu acho que assim, tem movimentos que partem de você para você mesmo e vai ganhando força, mas tem muita coisa genuína, porque antes... Claro, sabe, né? que antes, não dá para colocar numa caixinha e colocar todo mundo lá dentro. Se eu não for despertado para aquilo, poucos de nós conseguem não precisar passar por algo para ser despertado. Talvez eu estou sendo muito exigente, talvez. Quem sou eu para dizer isso com você, né? Mas assim, porque sabe? Não, sim, claro. Eu acho que a sua fala tem muito a ver, assim, nós não somos assim. Olha o que aconteceu comigo essa semana passada. Assim, eu estou no SUAS há um bom tempo, tenho uma trajetória no SUAS, né? Sou admiradora dos meus colegas, sei que também me admiram, isso é muito legal, a gente está fazendo junto isso tudo. Mas recentemente, numa plenária sobre LGBTPNA+, a menina disse assim, ó, a colega que estava lá dizendo, ela falou assim, olha, os nossos prontuários, inclusive do SUAS, eles não contribuem para a nossa visibilidade. Porque se eu não sei aonde está essa população, não tem como eu atender essa população. Eu falei, uai, mas por que ela está exigindo que a gente marque lá que a pessoa é LGBTQPNA+. Isso não faz dela frágil. Aí eu, ops, olha o que eu tô falando comigo. E eu em silêncio, pensando comigo. E ela fala, eu falei, olha o que eu tô falando comigo. Eu não a vejo assim. Para mim, você não é frágil ou você não é vulnerável. Frágil não, desculpa. Vulnerável só porque você é LGBTQPNA+, ou porque você é preto. Só que nem todo mundo é como eu. O fato dele fazer parte dessa população o torna vulnerável no mundo que nós estamos colocados. Sim. Só que a Amanda, eu não saquei isso, entende? Então, às vezes, a gente precisa ser provocado mesmo, e a provocação faz o outro pensar. E aí eu fico com a história da Adevita, fui lá, fiquei apaixonada por isso. Essa educadora, ela não se conteve a educar sua neta. E tá lá em Timóteo educando... Eu acho que isso abre um leque pra gente poder até pensar sobre isso, Amanda. É de provocar mais rodas, sim, mais mesas, mais pessoas sentando, tomando café, batendo papo, sem pretensões. Isso aí, sem ter que dar resultado. Entendeu? Porque é aquele velho ditado em inglês, né? A tempestade de ideias, né? Jogar pra fora, nasce coisas que você não esperava. E a gente tava falando sobre isso. Isso é pensar fora da caixa, né? Por que não? Resgatar a criatividade que tá tão banalizada, engessada. Com essa... Tá tudo fácil. Agora com a IA, então... O que for mais fácil, vamos fazer o que é mais fácil. Mas às vezes a beleza tá naquilo que ninguém pensou, né? E aí, de fato, assim, eu vejo um problema e a solução que eu tenho não resolve aquele problema. Se hoje nós percebemos que a criança e adolescente, ele tá cada vez mais refém da internet, por que eu vou penalizar isso e eu não vou trazer isso para dentro de uma proposta de trabalho? Não, eu acredito que hoje não dá mais para você avançar se você não inserir isso. E aí eu te pergunto, por que os projetos sociais nossos, inclusive meus, não pensam uma coisa dessa?
É porque eu não tô nele, né? Eu não consigo, isso não me tocou ainda, não me atravessou, né? Ou eu não parei para ouvir de fato inclusive o que eu estou falando, porque eu estou nas rodas de matriciamento e estou escutando isso o tempo todo. Aí eu escuto, falo e a gente mesmo naturaliza aquilo. E as nossas respostas, quando a gente senta para fazer os projetos ou as políticas públicas, não são respostas para atender à demanda que nós mesmos identificamos, porque ela já está desenhada, é mais fácil. Entende? Aí eu vou lá, dou um Ctrl A ou Ctrl T, não sei, que o Mac me bagunça todo. Aí você seleciona tudo, Ctrl C, Ctrl V. Aí eu me pergunto, os jovens não conseguem se comunicar. Por que não tem um projeto como esse para a juventude falar nas periferias delas? Elas são muito segregadas, eles meio segregam, tá bom, mas você deu espaço para ele falar? Mas é muito difícil. Não, difícil mas vamos construir isso. Mas uma leitura que eu faço social desse momento é que essa segregação... Sim. Esses grupos, né? Já não tem mais. O pertencimento agora não é por grupo mais. Você não tem grupos isolados, que antigamente eles eram muito notórios. Sim. Você tinha lá os góticos, você tinha era tudo muito bem segmentado. Tá muito... Eu acho que a gente só não tá vendo porque isso tá na internet. A gente não consegue ver. Sim. Eu acho que continua existindo os grupos, mas isso a gente não está conseguindo ver porque está muito virtual. Se você parar para vamos fazer uma leitura. A pessoa consegue ir para um show de música eletrônica. Tem lá 40 mil pessoas. Ela tá dançando sozinha. Tem 40 mil pessoas do lado. Aí, antigamente, para eu pertencer ao seu grupo, eu tinha que estar igual a você. Hoje eu não preciso mais. Eu não preciso ter o estereótipo daquele grupo. Eu entendo o que você está dizendo, mas eu ainda insisto para a gente lançar um olhar sobre essa segregação que está tão virtual que a gente não está percebendo. E talvez essa questão do eu me apresento de maneira individual no mundo real. Mas, assim, eu tenho uma adolescente em casa, né? Sim. Então, assim, isso pra mim tá muito... Eu tô vendo muito isso, sabe? Eu me apresento no mundo real muito individualizado, até porque o lugar onde eu pertenço é virtual, sabe? A Júlia, ela não... Zero acesso a... Ela tinha um celular. A gente não gostou de algumas coisas, então ela não tem celular e pra ela é super tranquilo. A Júlia nunca foi essas... eu quero isso... Não. Mas eu percebo muito nisso. Gente, que mundo que Júlia está pertencendo? Eu não estou vendo, mas que ela pertence. E antes, não, a gente tinha necessidade de apresentar este lugar de pertencimento que hoje não precisa muito. Eu acho que seria legal você fazer um laboratóriozinho para você fazer essa leitura. Menino, eu tenho vontade de fazer tanta coisa, mas não tenho muito tempo. Meu Deus do céu. Eu estava falando para você, assim, né, daquilo que me move hoje, né? Assim, embora as pessoas veem muito suas em mim, né? Hoje o que me move são outras questões do direito social, né? Da proteção social e dá vontade de fazer muita coisa junto com muita gente legal, né? Então, pensando nesse link aí que se abre, né? nessa abertura, né? O que mais te preocupa nas famílias de hoje? Vamos pensar num olhar aqui, Vale do Aço, nossa casa, né? Olha bem, hoje a violência sofrida pela criança... Tem o PDDI, que é o plano do diretor da região metropolitana, foi feito há um bom tempo atrás. Ele já apontava que lá no eixo social, inclusive Cláudio Letro, maravilhoso, foi um dos que contribuíram com a construção, que a pobreza no Vale do Aço está para crianças e adolescentes em lares chefiados por mulheres. Esse é o desenho do Vale do Aço. Quando eu vou fazendo um funil, e aí pensando na realidade que a gente tem hoje, o maior índice de violência, ou a manifestação da violência, hoje é o abandono. Olha que coisa louca. Um diagnóstico da criança e adolescente feito há muito tempo no município aqui da região metropolitana aponta que a maior violadora do direito da criança e adolescente é a mãe ou a primeira cuidadora ali. Quando você pega esse dado, você fala, uau, como assim? Só que quando você olha para essa mulher, ela tá trabalhando o dia inteiro, ela precisa que a menina de 12 cuide de todos os outros filhos. Ela tá educando os irmãos. E aí ela tá sendo negligenciada. Então, e a gente acha bonitinho, né? Olha, tão responsável, cuida dos irmãos. É uma negligência, né? Que aí não dá para culpar essa mulher também, porque esta mulher tá se virando para dar conta. Então, assim, minha maior preocupação
hoje, se você, como profissional do SUAS, o abandono dos sujeitos, e aí nesse caso cabe até o indivíduo dentro do seu contexto familiar, que não é papai e mamãe, pelo menos para mim sim, lá na minha casa, mas fora disso o contexto familiar enquanto sistema. Então, e aí vai estourar onde? Na violência, vai estourar lá no acolhimento institucional para pessoa idosa, que hoje, assim, se abrir ali 10 acolhimentos, vai estar lotado. Você não consegue ter vaga suficiente. Não tem. E aí, assim, você pode colocar 1 milhão de coisas, né? A pressão financeira dessas famílias, mas tem uma coisa que a gente perdeu. Assim, eu fui criada, foi uma criança de trabalho infantil, né? Você é fruto desse trabalho infantil. Não era legal. Mas eu virei gente, né? Que é assim que fala. Eu virei gente. Não, mas eu tenho marcas que se eu começar a dizer, você fala assim, oxe, que isso é uma gente complicada aí, né? Então, assim, mas os nossos pais, talvez essa geração, tinha uma coisa do olhar, tá ali perto. A gente tá perdendo isso, né? E aí, por N questões, assim, de maneira nenhuma eu culpo a família, mas eu olho para a família e percebo que essa ausência afetiva, ela me preocupa. Isso muito. vai estourar em algum momento, né? Já está estourando, né, gente? Nós já estamos aí, recentemente, um caso, assim, de meninos, violência sexual entre as crianças, né? Entre os adolescentes. Não estão falando de um sujeito... Não, tá ali no meio. Tá ali no meio, assim. Então, é sobre isso, sabe? Eu não estou de maneira nenhuma, achando culpados, né? Mas é um fenômeno... a ser observado, né? E aí, talvez fica um questionamento, uma reflexão, uma provocação do que se fazer. Eu vou ficar com a frase do nosso bate-papo, é continuar fazendo, sabe? É você que chega no SUAS e fala, eu quero aprender sobre isso, eu quero ver qual a melhor forma de fazer, eu quero compreender o todo, eu quero ver onde nós estamos errando, onde nós podemos melhorar. É nós que estamos na gestão da política pública, os nossos colegas que estão, sejam efetivos, contratados, comissionados, que estão todos os dias fazendo o que precisa ser feito, e aí você corrige um fazer ali, um outro fazer ali, projetos que parecem que não estão dando resultado, mas a gente sabe que sim que ele está dando resultado, né? A gente tem N situações aqui que poderíamos dizer exemplos de que deu certo. Então, assim, o que fazer? Continuar fazendo. Cara, isso é quase que um trabalho analítico. Assim, eu recebo um paciente, né? Aí ele traz as demandas, os sofrimentos e tal, aí ele vai ter um insight daquilo, aparece. Sim. Aí ele, agora o que eu faço? Ele quer um manual. Se não, como é que eu resolvo isso? Mas quando você fala fazendo, é mais ou menos isso. Como você vai inventar? Aí a criatividade, que quando ela está comprometida, ela aparece em tudo. Porque você tem que lidar com o que é real. O real é o que você acabou de me dizer. As crianças estão tendo resultados que não deveriam. E agora? E aí? Né? Então, tem que se criar, a partir disso, algo que produza um novo. Mas você sabe o que é? Não. Mas aí, é aquela coisa assim, eu penso assim, eu tô em gestão, né? Então, às vezes a gente recebe muitas críticas, né? Aí eu falo pra pessoa... É o papel, né? Aguente. Aguente. Ossos do ofício. Exato. Tá tudo certo. Aí eu devolvo a pergunta. Ótimo. Me fala o que fazer. Aí a pessoa sempre vai... Acabou. Aí você iguala. Você iguala a discussão. Então nem eu nem você sabemos, vamos buscar a resposta. Mas não dá para se ausentar disso. Então, que ninguém levante da mesa com essa provocação e a gente continue na mesa tentando encontrar saídas. A fala da minha clínica é implicação. Então, a gente já sabe que existe um problema. Eu tenho que me implicar. E aí, o que eu vou fazer com isso? Agora tem que se fazer algo disso. Nós vamos colocar na gaveta, fechar? Não dá. Já apareceu, e agora? Sim. Tem que haver eu tenho essa frase comigo, sabe? Eu gosto de 2 frases que me marcaram muito, vem lá de trás, né? Que é do Frei Beto, né? A cabeça só pensa onde pisa os pés, né? Impossível para mim. A cabeça só pensa onde pisam os pés, né? E assim, eu levo isso para ver. Se eu for escrever um projeto para sua instituição, eu vou dizer assim, posso ir aí hoje? Aí eu tenho que ficar lá, pisar lá, andar lá, para mim poder falar, vou fazer um bom projeto para essa instituição. Porque ele fala dessa implicação, assim, se eu não estou naquilo, eu não estou implicada com aquilo, né? E essa o que precisa ser feito? Fazer. O que precisa ser feito é fazer. Cara, eu adorei isso, você sabe, né?
Você simplesmente resume o que eu faço na clínica. É sobre isso, assim, não tem... É porque tem a pegada das abordagens clínicas que tem muito manualzinho mesmo, Sim, né? Da sim. ideia de construção, a partir de... E a psicanálise tem um quê com a arte, que o fazer analítico é uma construção artística, você é quase um abstrato ainda, né? É uma construção do nada, do que aparece. E aí, é interessante você falar isso, que no serviço social é fazer o que tem que ser feito, Vamos continuar fazendo, que é isso que vai dar certo no final, assim. E dá super certo, né? Você experimentou isso ao longo desses 20 anos? Eu só fiz isso. Se você falar assim, vamos fazer uma reflexão do que você fez. Eu vou falar assim, querido, eu só fiz. Eu fui fazer o que tinha que estar para ser feito. E pela lógica, é difícil lidar com isso, porque estatístico demais, precisa ter resultados tão concretos, né? Você é cobrado por isso, né? Então, na área social, o sujeito que entrar para esse lado de ser cobrado, ele vai morrer, porque o nosso resultado é subjetivo. Humano. É humano. E assim, não me cobre isso. Agora, que resultado que eu vou te apresentar? Eu vou te apresentar um resultado de execução de uma política pública o mais próximo daquilo que ela foi pensado. E você só vai poder perceber socialmente se aquilo deu certo ou não depois de anos. Aí não é comigo. Aí você nem vai estar aqui, talvez, para perceber. Nem é comigo. Não é comigo. Assim, é bom quando a gente encontra um usuário que fala assim, então, quando você passou pela minha vida, olha isso que você deixou. Mas eu penso assim, olha, eu lanço a semente, quem vai regar é o apóstolo Paulo, né? Ao que lançou, ao Apolo regou e quem dá o crescimento é Deus. Isso para mim é muito real no meu trabalho. Assim, eu passei por vários municípios e eu nunca voltei para saber, deixa eu ver o que eu fiz, se deu resultado. Eu fiz o que tinha que ser feito. Você sabe o que eu aprendi? As duras penas. Eu passei por um divórcio. Não é fácil, não recomendo pra ninguém. E tenho 2 filhos. O meu narcisismo é ser amado pelos meus filhos. Que pai que não quer ser amado pelos filhos? Né? E você descobrir que isso não tá no seu alcance. Não mesmo. Eu descobri isso com a tia Juliana, minha tia advogada, ela é casada com o irmão da minha mãe, e um dia eu numa crise, minha mãe não gosta de mim, tia, minha mãe prefere minha irmã. Aí um dia minha tia falou assim, você já pensou que sua mãe é uma mulher igual você? E que ela te ama, mas ela não é obrigada a se relacionar com você como amiga? É loucura entender isso, cara. Uau! Eu acho que minha tia nem sabe disso, ela vai ouvir agora. Eu falei, uau, isso me libertou, porque eu começo a olhar pra minha mãe como alguém que me ama como filha. E tá tudo certo, porque eu não sou uma pessoa legal. Ela não escolheria pra ser amiga, ela escolheu minha irmã. Ela tá certa, tá tudo bem. Entendeu? Isso me libertou. E graças a Deus que minha tia teve esse encontro, essa fala corajosa comigo. Ela sempre tem, a tia Juliana é muito legal nisso. Que isso, se minha mãe tivesse morrido sem ela ter despertado isso em mim, talvez hoje eu não estaria legal, porque eu ia estar até hoje questionando esse lugar de ser a amiga da minha mãe. Até que minha tia disse, minha filha, você falou que você é uma mulher, uma pessoa que escolhe com quem ela quer ser amigo. Agora, amor de mãe, filha, ela vai ter sempre por você. Sim. E tinha, e cuidou, e amou. É isso, sabe? Então, é loucura, né? Porque eu tô fazendo essa reflexão pensando no nosso objetivo da conversa. Claro. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu acompanho, ele desenvolve, cresce, vai, e eu não me sinto responsável por isso. Nem eu. Não me sinto mesmo. Eu falo pra você com toda transparência possível. Porque foi ele, cara. Sim. Olha, eu super te entendo, porque eu penso a mesma coisa. Às vezes as pessoas... É claro que talvez eu tenha que melhorar um pouco mais em receber um elogio ou outro. A gente estava falando sobre isso. Mas quando alguém me fala algo, eu digo assim, não tem nada de mim nisso. Quando algum técnico fala assim, igual eu ouvi recentemente, nossa, você é legal, você é uma gerente, assim, aí eu falo assim, já estava tudo dentro de você. Eu só possibilitei que você fosse o que você já estava aí dentro. Isso. É só isso. A construção é do sujeito. É do sujeito. É do sujeito. Acabei de falar com a Cecília, coordenadora do CRASU, ela me dando um retorno, eu falei assim, eu sempre soube que você dava conta. Então, assim, não é sobre a Amanda, sobre a gerência. Não é mesmo. Eu não penso que seja... Embora o meu fazer... ele é pautado em possibilitar que o outro seja o melhor. Porque eu acho que chefe é isso. Assim, chefe é aquele que ele vai atrás para eles irem na frente. Você falou um negócio aqui, eu vou resgatar. Sim. Como é que é o nome do seu esposo? Washington, né? Que o Washington sempre te apoiou. Sim. Ele foi seu... Sim.
Tá, Sempre. você não precisa dele chancelar nada. Não. Mas você sabe assim, eu tô pisando num terreno Seguro. É isso que eu entendo com o meu trabalho O Washington entendeu? casa aos 18 anos, com uma mulher já com 25 anos. Eu fiquei desempregada, ele teve que sustentar a casa, né? Então, assim, aprendi muito cedo que canudo não sustenta a casa, embora seja importante, a gente sabe da importância disso, é o melhor caminho, mas ele me sustentou a casa durante muito tempo. Quando eu volto a trabalhar, a Júlia tinha 1 ano de idade, com 1 mês de trabalho lá no município, eu fui ficar 1 semana em... como que chama aquela cidade? Esqueci agora. Jaboticabtubas. Nem ouvi E falar. assim, é um recanto da Siriema, que o Estado levou a gente para lá, levou os municípios para lá para estudar o Capacita SUAS. E aí o Washington nunca me ligou e falou, onde você tá? E assim, happy hour à noite com os colegas, né, assim, eu sempre estive, tô aqui no boteco com as meninas. Eu sou evangélica, eu tô ali naquele espaço e assim... Esse suporte, essa segurança, assim, eu aprendi com o Washington que não é idade nem conhecimento. É alguém que escolheu apoiar o outro naquilo que o outro precisa. E aí você acabou de definir o que é ser gestora. Porque você não precisa ser impositiva. Não. Você precisa dar condições para que alguém exerça bem a sua função. Claro que no decorrer do processo a gente dá as direções que precisa quando necessárias, né? Porque é para isso que estamos ali. Eu já pisei, eu já fui pior. Eu não fui legal como gestora um tempo. Eu te falei que existe 2 Amandas, uma antes do Rema, uma após o Rema. Antes do Rema, eu... Talvez por esse jeito durão que eu tenho, italianão, eu era mais sempre sensível, porque eu venho de um contexto de muito ser sensível social, mas muito dura nos comandos. Hoje, pós esse período... Mas você sabe que essa mulher firme, eu sinto. Eu ainda sou. Eu sinto. Por exemplo, a gente teve a experiência lá na conferência. Quando você pega o microfone, tem uma mulher firme. Sim. E que não tem nada a ver com o que a sociedade, o que alguns podem entender. Sim. Eu vejo pureza, eu vejo ternura, tem amor na fala, mas é uma mulher firme. Sabe o que quer, sabe o que tá falando e sabe onde quer chegar. Isso assusta, sabia? Porque nós somos uma sociedade falsa. Eu tô lá na sua casa... 11 horas da noite, você tá abrindo boca, cansada, trabalhou a semana toda. Não, eu vou dormir, você vai ficar lá, já fiz isso várias vezes. Entendeu? Só que no brasileiro não é assim. Não, eu já fiz isso inclusive com a célula na minha casa. Os irmãos iam embora, eu fui dormir. Mas brasileiro não é assim, naturalmente não. Não, tá cedo. Eu sofro, eu não sofro, eu já sofri mais com isso, assim, é muito comum uma pessoa falar assim, não, me falaram que você era assim, tô vendo que você não é, não, eu tinha medo de você, sabe, comum ouvir é comum eu ouvir isso, embora antes dessa compreensão desse sujeito lá no centro de treinamento, eu pesava um pouco na ignorância mesmo, sabe, era mais... Era sem esse amor que você percebe agora. Sem essa paciência histórica com o outro. Talvez acho que a palavra é essa. E aí a gente vai amadurecendo, vai tendo experiências. E a minha compreensão de liderança é essa. Assim, eu estou ali na gerência e tenho uma chefe que tem o mesmo perfil. Luciene tem esse perfil. Tive outros chefes que tiveram. Cláudio Letra é uma referência para mim daquele que lida aqui. Ele já foi lá na frente, mas ele volta, vai lá para trás da tropa. Porque ele já deixou o futuro seguro, vai para trás da tropa para que a tropa avance e no final você nem consegue perceber cadê o líder. Então, eu aprendi muito com um livro chamado Monge Executivo, assim, eu li. Indicação do Cláudio, então aquilo eu trouxe muito isso para gestão, sabe? Para minha forma de fazer gestão. Então é sobre isso, é acreditar que estava tudo lá dentro do outro, sabe? Você precisava de alguém que desse essa sustentabilidade para sim. Então assim, eu acho legal isso porque senão aí vira muito narcisista de novo, né? Eu fiz ele ficar bem. Eu sou o cara. Não gosto disso. Não é nada. Não sou nada. Então, assim... E você sabe que pra psicanálise, não sei se você já fez análise, se eu fiz só psicólogo. Só psicólogo. Então, na análise, tem a morte do analista, né? Sim. Sabia disso? Não. Tem a morte do analista. O divã é a morte do analista. É? O que te leva a Sim. buscar uma terapia? Porque, teoricamente, você entende que existe um saber que vai resolver o seu problema. Sim. Eu vou ao saber, né? Aí chega lá no saber, você descobre que o saber é seu. E é o trauma de muita gente. Tava comigo essa resposta, eu não sabia. Então, assim, aí tem o lance do divã que você ainda vai para trás. Sim. Por quê? Porque a fala destinada,
quando eu tô diante do meu paciente, qualquer gesto que eu faça, ou eu valido, ou eu reprovo. Por mais paisagem que a gente fala, faz cara de paisagem. Por mais que você tenha domínio sobre isso, quando eu falo pra você, eu tô esperando uma resposta. Sim. Se o meu... Aí, essa levantadinha que você deu, já me validou. Então, assim, então, nossa, tô certo, esse é o caminho. Isso. Aí, quando você tem a passagem pro divã, é a morte do analista. Porque você fala pra quem? Que legal. Validade de quem? Então, assim, porque o saber clínico não é do analista. Sim. É do paciente. Avisa isso pra gente antes, tá? Porque todo mundo é traumatizado com isso. Pô, eu vou lá pra saber a resposta, o cara fala que tava comigo. Né? Não, é porque não é bem assim, né? É porque tem uma cultura que... Tem uma cultura Mas só um pouquinho. Eu acho que, assim, a competência, o arcabouço teórico, a experimentação do sujeito que está do outro lado, eu acho que faz muita diferença. Faz totalmente. Né? Totalmente não, você não vai botar sua mão na mão de qualquer um, né? Faz muita Até diferença. mesmo porque você não vira aconselhamento. O grande ponto é esse. Você não vai atrás do meu saber, porque o meu saber é para mim. Isso. Eu sei o que é bom para mim, mas para você eu não sei. Isso mesmo. Então, sim, mas eu tenho que te dar condições de você descobrir. Perceber o que é bom para mim. Esse é o lance. Isso. Então, um lance tem mais legal. a ver com cuidado do que com fala. É o que as pessoas não entendem. Entendeu? O processo terapêutico tem mais a ver com cuidado do que com fala. E interessante que o SUAS também, né? Ele tem mais a ver com cuidado do que repreensão, do que tira aqui da minha rua que eu não tô querendo ver. A proteção social é o cuidado da sociedade com ela mesma, né? Então eu tinha uma professora na faculdade que ela falava assim, quando você não souber o que dizer, fique calado. Uau, e é isso mesmo. Entendeu? Você tá lá na clínica, surgiu, você não sabe o que dizer, fica calado, só escute. Me permita voltar novamente na sua reflexão do início da conversa, né? Assim, quem tá ouvindo as dores, e aí eu disse para você assim, né? Quando você fala assim, qual a Amanda que nós queremos conversar, eu disse, fique à vontade, né? Mas termino esse momento dizendo para você do sistema prisional, né? E eu não vou me furtar de trazer essa fala aqui, porque assim... hoje nós temos no presídio de Timóteo 200 e alguma coisa, não vou falar exatamente aqui, não sei se 210, 220 ou se isso já, porque alterna, né? Mais de 200 mulheres ali, as meninas, os policiais e as policiais ali, sem nenhum aporte, nenhum cuidado, não tem profissional da psicologia, não tem profissional do SUAS. O presídio é Estado, não é município. Né? Então, vale ressaltar isso, né? Vale ressaltar isso, inclusive, porque isso estoura no município. Tá, né? Dentro de casa, tá na minha cozinha. Tá na minha cozinha, e o governo federal implanta o PNASP, né, que é assim, um repasse de um esdrúxulo de um recurso pequeno para o município manter uma equipe mínima ali para esses presídios, mas que, como diz um promotor, é melhor fazer isso do que ter que arcar com a questão social que vai emergir daí, ou da situação social, porque questão social é outro conceito, mas da situação social que vai emergir daí. E eu fui para lá, sabe, muito na condição de voluntária mesmo, né, no meio desse turbilhão de trabalho que a gente tem, de estar como voluntária e ouvir a dor daquela mulher. Como eu não tenho compromisso 100% profissional de dar resultado, porque eu não sou funcionária do Estado, eu estou ali na condição de uma apoiadora mesmo, da sociedade civil para estar ali. Marcos, como é necessário profissionais como nós estar disponível, e aí me perdoe aqui a licença da minha vida pessoal à mesa, fechando essa página profissional, para que Deus possa usar usar a nossa inteligência, aquilo que Ele mesmo colocou em nós, para estar disponível para uma minoria da minoria, né? O excluído dos excluídos. E eu sou da Verbo da Vida, e tem um missionário falando isso assim, será que nós estamos disponíveis aonde nós estamos? Ou nós queremos ser enviados para lugares que nós nem fomos chamados para estar? E Timóteo, né? Eu estou lá hoje com o Capitão Vitor e toda a equipe, né? Timóteo me trouxe de presente, né? E logo nos primeiros meses, o presídio feminino. Eu estou voluntária lá, né? Uma assistente social voluntária para fazer essa escuta, né? E assim, o que eu consigo fazer
por não estar na estrutura do Estado, é amenizar ali a dor do dia a dia, fazer um contato com a família, orientar a família sobre as visitas, né, que precisa ir no AI, fazer o cadastro, trazer uma informação, dar uma informação de que a pessoa está bem ali, porque não tem contato há muito tempo. Então, assim, uma mediação dessa forma. E consegui, né, as meninas do presídio maravilhosas, consegui que algumas famílias, dependendo do contexto, mandam um vídeo, a gente mostra para a presa, né, para a mulher que está ali sentenciada, privada de liberdade. E assim, eu não vou encerrar não vou me furtar de encerrar a nossa conversa, dizer assim, estamos disponíveis de fato para o outro? Ou o que me move é só o salário que eu ganho no final do mês? Porque, assim, a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando da beleza do SUAS, do como a gente gosta de estar ali. Né? Só que se o meu salário não cair na conta, eu volto para casa. Ou, se o meu salário não tá pagando as minhas contas, eu vou negociar o aumento do meu salário. Então, o que vai permear, por melhor que nós sejamos, e nós somos, né, já percebemos na atuação do seu trabalho, você no meu, outros colegas, o que permeia esse lugar é o financeiro, é a relação profissional. Mas e para além disso? Então, será que eu estou ouvindo a dor do outro porque existe um cifrão no meio, ou eu estou de verdade implicada em ouvir a dor do outro? E isso tem mexido muito comigo, sabe? Mexido muito mesmo comigo, porque assim, eu acho que eu faço tão pouco, e é realmente tão pouco, ali no presídio, e eu já ouvi pessoas dizer assim, a menina falou para mim assim, o seu movimento aqui é abundante. E eu dizendo para você, é uma gotinha, eu não consigo fazer. Recentemente, uma foi até a sala e disse para mim assim, ela chegou muito fechada, muito travada, e eu pensando, como que eu vou me haver com essa pessoa aqui, né? Não sou psicóloga, não sei como é que chega, mas eu vou lidar aqui com o meu saber. E no final ela levanta, olha para mim e diz assim, eu estava com um estagiário, ela levantou assim, hoje eu fui visitada por 2 anjos. Então, eu me pergunto, voltando à sua fala inicial, se a gente escuta porque de alguma maneira eu ganho algo com isso, ou se nós realmente estamos querendo ouvir o outro. Carambas, eu vou te falar existe uma pergunta que talvez é a mais demagoga socialmente falando. Como é que você tá? Ninguém quer ouvir. Porque se eu falar que eu não tô bem, você vai falar assim... Não, eu tenho que ir ali. Daqui a pouco a gente conversa. E sabe, quando eu escuto... A gente não é bem-vindo, né? Por algumas pessoas. O povo dos direitos humanos e tal, É né? lógico, Porque, a sociedade... porque... E ainda mais que a gente tem uma cultura tão forte que não, lugar de bandido bom é bandido... morto, né? Entendeu? Mas quando eu sento ali... E quem não é bandido? Quem não é, né? E quem não é bandido? Eu posso não ter cometido um delito. Isso aí. Passivo de ser retirado da sociedade. Mas eu não sou perfeito. Eu furo a fila, eu peço meu colega para pagar eu a conta no meu lugar, eu estaciono no lugar da pessoa idosa, né? Por aí vai. E aí... Só nego impostos. Tem um monte de coisa, se né? for falar, a gente fica o dia todo aqui. E aí, quando eu sento ali para ouvir, e eu não estou sentada ali como assistente social, embora eu preciso dar respostas, porque foi neste lugar que eu me apresentei para as meninas ali no presídio, e eu sento muito na condição, assim, de alguém que está disponível para que Deus possa usar aquilo que está nas minhas mãos, as ferramentas que estão nas minhas mãos, ouvir sem gerar nenhum preconceito, nenhum julgamento, e esperar ela dizer para depois saber o que dá para ser feito, tem mudado muito a minha percepção de tudo isso, sabe? Eu realmente me pergunto se tudo isso que a gente só faz por um cifrão. Você está se fazendo essa pergunta? Sim. Porque será que eu estou disponível mesmo para ouvir a pessoa idosa lá naquele projeto? Ou o que me move são outras coisas? Será que de fato estou implicada com aquela pessoa que está diante de mim, porque uma alma vale o mundo inteiro? Sim. Ou eu estou ali por outras questões, porque eu estou pensando em mim mesma, eu vou me projetar ali, no final do mês tem meu salário, eu vou pagar minhas contas. E aí, assim, se a gente não tiver inteiro, de verdade, nada disso vai surtir efeito no meu contexto de vida, sabe? Não estou nem dizendo no contexto de vida do usuário, no meu, sabe? Então, assim, estar ali no presídio tem me colocado nesse lugar de falar assim, de fato, não é nada sobre mim. E aí eu dou o nome
para mim é Deus conduzindo, as pessoas dêem o nome que quiser para isso, dê o nome que quiser, mas para mim é isso, assim, eu preciso estar disponível. Isso vai fazer muita diferença. Então, quando a gente fala assim, o que tem que ser feito? Fazer o que o que precisa ser feito, mas nós sabemos que tem várias formas de fazer. E a forma que você escolher vai dizer do seu resultado. Eu até acredito que quando não tem a essência, o resultado está comprometido. Quando é só pelo dinheiro, que eu também não vou ser demagogo em dizer que não é importante. Sim, claro, a gente tem contas, claro, né? Claro, você tem que pagar. Pagar a conta. Mas eu acho que tem um algo que tem que vir antes. E talvez seja É aquela coisa que deu a hora de ir embora, mas a idosa ainda tá conversando com você. Você não tá preocupado com hora. Você não tá olhando no relógio. Isso aí, sabe? Você não tá, nossa, passou da minha hora, eu tenho que ir embora. Não, agora eu só tenho 4 horas. Aquele sujeito é importante. Entendeu? E aí, me perdoe. Eles sentem, tá? Muito. Eles sabem quem tá pelo horário. A gente e sabe. quem tá pelo. Sabe, a gente sabe, não é ele. Nós sabemos quem tá com a gente porque ele quer. Enfim. E aí, voltando a um assunto em off nosso aqui, e aí. É só pela nossa conversa, eu super respeito qualquer decisão. Quantos de nós estamos parando nessa caminhada de sermos instrumento de mudança porque nós ficamos refém do que fizeram conosco ou que estão fazendo que não nos diz respeito? E eu tô falando de contexto de igreja. Nossa, porque você filosofou, eu fiquei que minha cabeça bugou. Eu tô falando de contexto de igreja. Há algo dentro de nós que Deus precisa dele. Ele precisa da Amanda, que tem coragem. Eu falo assim, eu vou atender as meninas, eu peço para colocar a algema para frente, eu sento do lado, né? Não me pede para sentar atrás da mesa, não dá, eu sento do lado, eu toco, sabe? Eu peço, eu olho assim, a polícia não tá olhando, para te dar um abraço. Você tá falando de igreja, eu tenho dito muito isso. Se a gente não arrancar aquele púlpito lá de cima, vai ficar difícil. Mas se eu não estiver ali para arrancar, aí não vai acontecer. Entendeu? Tem que descer. Povo. Mas é eu que tenho que fazer isso. Os reformadores. Eu não vou me furtar isso, né? Vou até tomar um café. Nós somos os reformadores. E se eu e você nos ausentamos deste espaço porque temos críticas plausíveis, eu nem falo críticas, somos reformadores. Nós somos reformadores. Ser reformador não é fácil. Ser reformador provoca inquietações em mim, quem está me ouvindo. Mas se eu me ausento deste lugar, não vai acontecer. E fazer a crítica de longe é a mesma coisa quando a gente fala para os colegas, me dá a resposta. Então, assim, eu estou sendo conduzida de um tempo para cá. O que me move é o rema prisional. Tem esse trabalho? Tem esse trabalho na igreja, na Verbo da Vida. Nós temos em Belo Horizonte, alguns municípios ali perto. Professor Você sabe que eu tinha um sonho, eu tenho um desejo. Quando eu comecei o Divancast, eu listei 12 temas que eu gostaria de tratar, para começo de conversa. E um era do sistema prisional, que eu queria saber, eu queria trazer alguém que pudesse falar para mim o que pode ser feito depois, o que tem que ser feito depois, porque eu não acho que ali é o fim. Ali para mim é uma passagem. E eu não encaro, agora foi, acabou. Não, pelo contrário. Ninguém nasceu ali. Ninguém nasceu ali e não tem que terminar ali. E todo mundo que tá ali não é uma justificativa, mas tem uma história, tem uma vivência, tem um sofrimento, tem todo um contexto que tá ali. Ninguém tá ali porque por jogado. Não tô fazendo defesa de A nem B, porque eu não conheço ninguém que Até tá lá. porque nem as meninas querem isso. Elas assumem que eu fiz isso. Porque ela é sujeito da vida dela. São escolhas. Sim. Agora, como eu estava para fazer essas escolhas, a gente tem que trabalhar. Então, eu queria para conversar. Porque, por exemplo, a pessoa sai de lá, ela tem dificuldade de arrumar um trabalho. Mas eu vou voltar no nosso assunto de desde 5h30 da tarde. A sociedade não evoluiu tanto quanto as normativas criadas por ela mesma. As normativas diz isso. O empresário não pode ter preconceito, não pode, mas não vai ter, entende? Então, assim, eu tenho pouca informação do sistema prisional, não posso falar nada aqui do sistema prisional. A minha entrada ali é uma entrada de cunho pessoal. Tá ali a sujeito. O sujeito que está ali com sua crença, embora... Eu sento como assistente social e preciso escutar hora de uma forma, hora de outra, porque eu preciso dar respostas para elas também e para as meninas ali que confiaram a mim
essa abertura. Eu falo assim, é o momento da semana que eu fico mais feliz. E legal que não é ir lá fazer um culto. Né? Embora seja necessário, mas não é ir lá fazer um mas culto. É para além. É porque eu vejo assim, eu tive uma conversa com um pastor recente, assim. Tá bom, até que isso aconteça, deixa eu falar, tá com fome, tem que tomar banho. É o que você falou. Aí, né? Uma pessoa do aparelho vai fazer uma visita em loco, chega lá, a pessoa tá com fome. Sim. E você tem que dar comida. Então, assim, semana que vem eu volto pra gente resolver isso. Talvez não tá nem lá. E aí, assim como quando a igreja sai do universo político, né? E aí o diabo toma conta, né? Porque Davi, Samuel, os caras foram reis, juízes, né? E quando a gente se ausenta por um discurso errado da palavra de Deus, um entendimento equivocado, porque a gente não deu conta de trabalhar nosso caráter e a gente fala que é do diabo e a gente sai desse lugar. É gostoso, né? O diabo, não é culpa minha. O diabo vai falar assim, pô, eu tô aprendendo com vocês, não joga pra cima de mim, não. Teve um pastor lá no Nordeste que ele se consagrou assim, sabia? Ele ficava de cócoras no chão, dizendo pra Deus chorando, o diabo chorando pra Deus, tudo é eu, tudo é. Tipo assim, me ajuda aí, né? Então, assim, eu penso que a gente não deve se ausentar e eu penso que estar disponível para fazer essa escuta da dor da sociedade, Deus espera que sejamos nós. E se ausentar deste espaço da igreja, da construção religiosa, é para frouxo, para quem não conhece Deus. Eita, Jesus. Sabe? É para quem não experimentou a glória de Deus. Se essa é a situação de quem me ouve, eu te respeito. Mas se você conhece e você está imputando a homens, ao que o homem diz, porque eu passei por isso. E hoje, meu irmão, eu escuto isso e falo assim, não é com você, é com algo muito maior. E aí, essas dificuldades que você tem, pode deixar que eu vou contribuir fazendo do jeito que eu acredito que precisa ser feito, né? Então, eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, assim, escutar a dor de uma sociedade, escutar a dor do outro, precisa nos colocar em lugares que pode não ser confortável no início para mim. Eu acredito que a dor do outro tá lá, na verdade, né? Tem dores em todos os lugares. Olha, ali é onde o diabo, hoje nos perdoe, e me perdoe mesmo levar a conversa para este lugar. É palpável. E eu posso te falar, pretas e pobres. A maioria? 90%. Pretas, pobres. Crime, tráfico de droga. E é cruel. É muito cruel. Estou me deparando com mulheres que eram vítimas de violência. E aí ninguém fez nada, até que ela mata, e aí ela tá ali, ela tem consciência, né? Ela tem consciência que ela tem que pagar, mas aí eu fico olhando e falo, poxa vida, onde nós estamos errando? E assim, as escutas, assim, é muito... Aí eu ligo pra família para compreender, olha, você fez cadastro, o cara tem que sair. Vamos supor que na sua cidade não tenha UAI. Ela tem que ir lá na cidade mais próxima, por exemplo, tem cidade aqui, NAC, ou vai em Valadares ou vai em Patinga. O presídio aqui feminino traz essas mulheres da... 93 municípios. Sério? Aham. Hoje eu falei com a família de Matheus Lemes, né? Uhum. Não dá pra vir aqui. Ela falou comigo, a gente não tem dinheiro pra ir. Ou seja, essa pessoa que tá aqui não tem nenhum... Não, visita contato. Zero. Tá literalmente... Visita zero. E essa concepção errônea que o Estado tá bancando, deixa eu te falar, para tomar banho, só se não tiver as coisas, tem que trocar. Tem que trazer. Na verdade... Ou recebe da família ou faz troca lá dentro, porque você ganhou e eu não geralmente, ganhei. toda semana a família manda uma... Para algumas. O correto muito seria, poucas, né? Correto seria, mas muito poucas. Então, assim, a dor ali, ela é terrível. Porque, olha, o sujeito, a mente dele, o coração dele, a alma dele parou no momento que ele foi preso. Elas contam coisas pra mim que parece que acabou de acontecer. Aí eu pergunto assim, qual foi a última vez que você falou, ouviu? Você falou, tem 10 anos. Ela tá contando um negócio que aconteceu há 10 anos. E ela tá contando como isso acabou de acontecer. Mas como que vai renovar se ela não tem novas experiências? E ela para ali, a vida para. E a vida lá fora já andou, sabe? Já era. E quando você liga, é isso, olha, Amanda, então, eu não consigo visitar minha filha, porque é R$800 pra mim aí, só pra fazer o cadastro no UAI. Ou eu vou aí, eu tenho que dormir, eu tenho que pagar o hotel, não é só ir. Aí eu não tenho carro, eu tenho que pagar alguém. Entende? Uhum. É muito louco, sabe? E aí ouvir essa dor,
Olha, eu entro lá e eu não pergunto, né? Eu aprendi com os psicólogos, né? Eu não pergunto. Fale-me o que você quiser falar. Entretanto, o assistente social, se ele ficar nessa escuta, ele não vai tirar, porque o outro não sabe o direito que ele tem. É função do assistente social também informar do direito. Então, às vezes, eu vou fazer algumas perguntas que eu preciso sondar dessa pessoa algumas situações para me ver onde que ela se enquadra no direito social. Aí eu pergunto assim, eu falo para ela assim, se quiser me dizer, eu preciso, o que você está fazendo aqui? Como é que você veio parar aqui? Algumas contam todas as tragédias. Filha, eu termino, eu não quero saber quem ela matou, por que matou, não me interessa. Isso não me interessa. Isso ela resolve com a justiça. O que eu preciso é fazer uma escuta respeitosa. Às vezes eu sou a única visita, por exemplo, tem uma moça que há 10 anos eu sou a única visita dela, que ela entende assim, você vem me visitar hoje. Hoje eu tenho visita. E eu escuto e falo, bom, ela falou isso tudo, não me diz respeito, agora o que é de direito dela? Aí eu vou trabalhar naquilo que é de direito dela, sabe? E é isso, assim, isso tem mexido muito comigo, isso tem me trazido para um lugar de consciência maturada do que é o processo social, da minha possibilidade de fazer alguma coisa. Como que a vida nos coloca em cada lugar, né? Você tem 20 anos de experiência na assistência. Sim. E tá se refazendo de novo. De novo. Aprendendo de novo, e aí fazendo a gente de novo. ouve algumas pessoas, não, eu sei tudo. Não sei nada. Eu não sei nada do sistema prisional. O estagiário que foi comigo fez umas perguntas e falou, não sei. É porque eu não tenho tempo de perguntar, eu sou só uma voluntária. E eu não sei. E eu tô aprendendo. Aprendendo com ela fala comigo assim, não tem quem marcha comigo. Eu, o que é marcha comigo? Aí eu pergunto de boa, o que é isso? Minha família não vem me visitar. Sim. Eu desci de bonde pra cá. E eu falei, quê? Como que é isso? Não, é porque eu fui transferida. A tal da Tereza. Eu falei, mas que a Tereza é pra ir no banheiro, tem que queimar a Tereza. Não, a corda pra suicidar. Porque tem a Tereza, que quando vai fazer o número 2, você acende o papel pra não dar mau cheiro. Isso me falaram não. Porque, esse é a Tereza. Acende a Tereza. Porque não tem fogo lá, nem coisa. Me falaram a primeira vez assim. Engano seu, tem fogo, tem tudo. Teoricamente não tem, né? E elas não vão me falar isso. Aí ela falou assim, Amanda, então, eu tô muito mal. Tem fogo porque tem cigarro. Mas cigarro é legal, tá? Entra de forma legal. Elas têm, eu não vou dizer porque eu trabalho com aquilo que elas me falam ali. Eu não trabalho pro Estado, então nem tem que ficar fazendo essas perguntas. Aí ela falou assim, eu queria ter, essa noite eu pensei muito em ir lá na Tereza. Eu falei, meu Deus, o que é essa Tereza? Aí comecei a pensar, será que é alguém ali que é legal? Que ela, não, é a corda pra suicidar. E eu falei, gente, eu tô aprendendo muito desse universo, sabe? Mas o que me move lá é assim, Amanda, você tá disponível? Aonde não tem nada, você não vai ganhar nada mesmo? Né? Porque não tem nada em troca pra mim ali, né? Você tá disponível? Tudo aquilo que você critica, lê, fala muito bem, mas você está fazendo aquilo. Então, assim, que grato é você colocar à disposição toda a sua consciência cognitiva, todo o seu arcabouço teórico, mas, sobretudo, a sua humanidade em um lugar que você não tem nada em troca, sabe? É um grande desafio. Um grande desafio. A gente nunca tá pronto, né, Amanda? Não. Que bom, né? Que bom, cara. Que bom. O dia que a gente estiver pronto, a gente foi pro céu. Foi. Acabou. Acabou, né? Já era. Embora uns vão sentar prontos, né? Tá. Mas que bom que a gente... Talvez não, sabe? Tem uma frase que somos imortais até que Deus cumpra o seu propósito em nossas vidas. Será que... Eu discordo, mas tá tudo Será bem. que não? Eu discordo, né? Eu acho que tem muita gente indo fora do tempo, né? Do seu, Amanda. Do meu? Do seu tempo. Não sei. Você quer controlar tudo, até o tempo de quem vai. É isso aí, né? Tá vendo como é que o monstro sofre, né? Não, é porque eu penso que... dele, nem conheço. Tenha mesmo. Eu penso que realmente as pessoas vão fora do tempo, sabe? Eu acho que são decisões que levam à morte, que poderia ser evitada. Ele tava nem pronto pra ir, não tava no script dele, mas não. Mas a morte só precisa de um motivo. E o motivo muitas vezes é a quebra de um princípio, Sim, né? Quebrou o princípio te quebra, né? Tá lá 60 quilômetros, eu passo a 70, vai com Deus. E necessariamente né? não quer dizer porque você passou que você vai morrer. Tem casos de pessoas que batem muito mais do que isso, não morrem. Então, por isso que é um motivo. Aquele dia teve um motivo que levou. Olha, eu tive uma paciente que ela teve 4 ou 5 abortos, não sei. Uau. Já era uma pessoa de idade mais avançada. Sim. E veio para terapia, a gente caminhei com ela quase 1 ano.
E ela engravidou de novo. Aí teve um dia que ela chegou, eu falei, tenho duas notícias, tenho uma notícia pra te dar. Eu não sei se é boa ou ruim. Ela tava super bem, evoluindo e tal, Sim. superando. Era um sonho ser mãe. Aí ela vai e me conta, tô grávida. Tô muito feliz porque tô grávida. Nem queria mais, tava pensando até em adoção. E ao mesmo tempo tô em crise, porque... O medo, né? Não vai vingar. Não vai dar. As últimas experiências todas foram negativas. Sim. E, cara, acontecem umas coisas na clínica, eu não sei de onde. Eu tenho um paciente que fala uma frase que eu falei pra ele há 10 anos atrás. Ele grava vídeo, me conta, que eu falei pra ele assim, ó, você tá dentro de um quarto, em cima da mesa, com tudo apagado. Cara, sai do quarto. Abre a porta, acende a luz. E ele conta isso, eu nem sei de onde saiu isso. Acontece, né? Ah, você não sabe. Não, eu não queria. Pois eu sei. Tá. É. Aí, com essa paciente, o feeling foi... Porque ela é muito religiosa. Ela é católica, muito devota. Sim. Uma fé linda. Né? Uma pessoa, assim, muito bonita mesmo. A fidelidade que ela tem. Aí eu falei pra ela, quem é o dono da vida? Não é Deus? Quem determina quantos anos de vida a gente tem? Não é Deus? Então, se ele tiver 1 mês, 2 meses, 3 meses, 7 meses, 1 ano, quem vai definir é Deus. Vamos viver o tempo que Deus deu. Tá fazendo 3 anos agora. Que legal. Você acredita? Acredito. E ela foi nessa. Acredito que Deus já é longo tempo Mas eu não pra ele. menti. Porque às vezes a gente pega uma criança com câncer, cara. Por que uma criança tem que ter câncer? Que loucura é isso? Está em Gênesis capítulo 3, verso não sei qual agora. Que quando Adão pecou, entrou na humanidade a morte e a iniquidade. Sim, mas não tem idade. É a humanidade. É a humanidade. A carne. É o que eu tô te né? falando. Então, não tem... Foi antes. É. Eu acredito na soberania de Deus, desculpa. Pra mim, Deus é soberano. Na soberania dele, ele diz em Salmo 119 que os céus é dele e a terra ele deu aos homens. Na soberania Mas dele, ele sabe... diz que não é homem pra mentir, nem filho do homem que se arrependa. E ele sabe quando tá tudo sobre o tempo dele. Ele sabe quando, porque ele é onisciente, onipresente, mas ele deseja que seja longa vida. Sim, né? mas porque na soberania dele, ele te deu um negócio chamado livre-arbítrio, né? Aí que tá, né? Aí que a teologia se diverge. É isso aí. Talvez na soberania o dele... ponto de divergência chegou, né? Na soberania dele, ele deu pra Então, nós o livre-arbítrio. E aí, no livre-arbítrio, ele não vai fazer nenhuma ingerência, senão ele teria feito com Adão. Adão, não faça isso, vai dar ruim. Então a gente vai ter que definir. Aí é questão Eu teológica. te espero lá no Rema. Aí, a gente vai gostar muito as divergências teológicas apareceram. Mas que, no fim... É a mesma coisa. Gosto muito do Subirá. Se for pra gente crescer, a gente conversa. Se for pra gente divergir, vamos ficar calados. Exato. Né? Mas com respeito pode divergir, gente. Não precisa desrespeitar. Sim, Só isso. Mas vem cá. Eu falei pra você do objeto de van. Ah, sim. Eu não trouxe... Bom, vai valer? Tá, você não trouxe, mas você trouxe um que você não vai me doar. Não, de jeito nenhum. Mas ele tem uma história pra você, eu quero que você conte. Tem uma história pra mim. Vai ficar a marca da sua história. Eu deixo um outro com você. Você vai ficar me devendo. Tá. Durante a semana a gente se encontra lá em Timóteo, eu vou deixar um outro Joia. com você, eu vou pegar na minha livraria. Eu tenho uma livraria. Imagina, hein? Nossa. Não é nem uma biblioteca, já é livraria. Não, é uma livraria. Biblioteca que é não, é livraria, mas assim, eu tenho os livros... da Palavra da Fé. Esse ele chama Magnífico Jesus, né? É do Tony Cook. Tony Cook é um pastor, né? Não é brasileiro. É uma referência para o ministério onde eu congrego, né? Tony Cook, Kenneth Reagan, Rick Renner, são os pastores que a gente subirá, que a gente tem o zelo e o cuidado de ler. E eu falei para você, tanto no off quanto agora, que existe uma Amanda antes, uma Amanda depois do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu sou cristã, né, de sempre, né, muito católica, converto na Assembleia de Deus, e tenho uma passagem em outros ministérios, mas com uma concepção muito rasa, principalmente do caráter de Deus. Me relacionando com um Deus que pode me matar, um Deus que pode me provar. Punitivo, né? E me contentando com o que os pastores, ministros me diziam de Deus, quando ele sempre nos convoca a se relacionar com ele, né? Jó é um exemplo de que diz, olha, eu falei um monte de bobagem porque eu não te conhecia, né? Então vou me relacionar, hoje me relacionando com você, eu sei quem você é.
E aí, do Rema, eu sempre li muito. Eu fui uma criança, uma adolescente que leu, porque minha família é educadora. E o Rema me trouxe os livros novamente, né? Eu saio de uma morte da minha mãe com Covid, com 30 e poucos dias eu estava dentro do centro de treinamento bíblico. Teve livro que eu li, assim, num dia, né? Eu lembro que o Subirá, ele tem um livro que chama Como Deus Transforma Lágrimas em Sorriso ou Tristeza em Alegria, que eu li em um dia, de tanta fome de uma saída que eu tinha. E aí, quando você coloca lá assim, né, que é para deixar algo que diz muito da gente, assim, o que diz muito de mim é o livro, né, a gente move aí no chamado de mestre, e o mestre gosta muito né, de dizer, de construir fundamentos da palavra. E Tony Cook, Rick Renner, esses homens têm me ajudado muito, Subirá tem me ajudado muito. E esse livro, então, eu trouxe, Magnífico Jesus, foi lançado recentemente, e eu estou terminando de ler, porque é exatamente essa pessoa aqui que transformou a Amanda no que você está vendo hoje, nessa versão que está diante de você hoje, me relacionando com um Deus que não pode mudar, que não tem nenhuma sombra de variação, que diz que ele é bom, e alguém que é bom não pode me provar, alguém que é bom não deseja o meu mal, nem a minha morte, né? Alguém que é bom me cura, como eu fui curada na aula Cristo aquele que cura, e alguém que sabe que está deixando um legado para a Júlia. Eu falo para ela que o legado que eu deixo para ela é que ela sabe porque sabe que Deus é bom e não pode dele vir nada mal, nada, né? Então a Júlia tem isso muito. Se você falar para ela assim, ai, porque Deus vai descer o braço do fulano de tal, ela vai falar assim, não. Ah, porque eu tô passando por essa doença, porque Deus tá me provando. Ela fica muito brava, isso, né? Eu tenho essa concepção de Deus também. Eu não tenho, querido, porque a Bíblia não me dá essa base. Não, eu tô te falando... A minha concepção. Que Deus não é isso. Aí, né? E é lamentável que as pessoas tenham essa... Mas porque existe todo um rito criado em cima disso, né? A religião é toda fundamentada nisso, então, né? Tem Eu falo que a religião foi fundamentada na fala da serpente. Olha que loucura. A serpente falou para Eva assim, Eva, come esse trem aí, que você vai ficar igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. A religião foi fundamentada toda nesse versículo, que Deus é mau. E aonde que diz que Deus é mau? Expulsou do Éden, botou na rua. Se Deus tivesse criado o mal, pra que expulsou o diabo de lá? Ficasse com ele lá, ele criou, ué. Já tá aqui, ué. Ele que criou, como é que você expulsa? Né? Então, assim, mas tem um versículo em Isaías que vai dizer, eu crio o mal, eu crio a paz e crio a guerra, o mal e o bem. Essa palavrinha no grego, crio, significa corto. Se ele diz, eu crio a luz, corto o mal. Crio a paz, corto a guerra, corto o mal. Então, assim... Entender Deus, estudar Deus, se relacionar com o caráter de Deus está fora do parâmetro da religião, né? Então, assim, essa concepção salvou minha vida. Saber quem eu sou, quem é Deus, onde Ele está no meio de uma prova, porque prova é lícito, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É viver, né? É viver. O mundo jaz no maligno. Quer ver outra coisa que me salvou a minha vida e a minha casa? Deus não está no controle de todas as coisas. Porque se estivesse, o mundo não estava mal, meu irmão. Como é que você chega para uma pessoa que teve a casa inundada lá em Timóteo e fala, fique em paz, Deus está no controle. Pô, se estava no controle, então controlasse essa água para não entrar na minha casa. Tá, mas aí a livre escolha, né? Soberania é o livre-arbítrio. Não. Na minha soberania... eu dei para vocês a possibilidade de decisão. Na minha soberania, eu fiz o Éden e dei para... Vamos fazer um episódio. Vamos. Olha, vamos trazer a Amanda. A Amanda vai vir. E só para encerrar, porque eu não posso deixar de dizer, na soberania dele, ele faz o mundo e dá para o homem, logo o homem dá para o diabo. Então, a gente tem que ter essa consciência para a gente não... Eu era muito doente, assim, essas verdades me libertaram, sabe, a palavra da fé, ela me libertou, e o apóstolo Paulo fala, essa é a palavra que pregamos, a palavra da fé. Que bom que te trouxe nesse lugar, né? Que você se encontrou nesse lugar. Sim. Eu queria que você fizesse um momento diferente, né? Eu queria que você olhasse para sua câmera aqui, toda sua. Eu esqueci. Não, agora. Olhando para esse olho agora que eu aqui. quero que você deixou uma mensagem aqui pra galera que nos assistiu, né? Pra galera que vai assistir.
Inclusive, se você ainda não segue aqui o canal, faça isso. Clique aí para seguir, compartilhar, ative o sininho, né? E tem muita galera, tem muita gente aí que pode estar sozinho na sua dor social. Sim, sim. Pode não. Tem. Então, deixa uma mensagem para essa galera. E assim, a mensagem que eu deixo, assim, é essa solidão social, essa dor social, essa questão que você ou sua família esteja enfrentando, né? O Brasil, ele dispõe do Sistema Único de Assistência Social. Na sua cidade tem um centro de referência de assistência social. Você vai encontrar ali proteção social. Com certeza, existe uma equipe ali, né? Profissionais ali para promover essa proteção social e essa concepção de que sempre tem alguém disposto a ouvir a minha dor e se comprometer com ela. Fantástico. Eu quero te agradecer, obrigado. Imagina. Eu sabia que ia ser bom. Ah, que bom. Mas não tão bom desse jeito. Eu também, viu? Eu também. Nossa, quero que você volte trocentas vezes. A gente tem assunto assim. Tem, a gente quer ter... Nossa, que delícia. E você vai ter uma missão. Trazer a Eliane aqui. Ah, meu Deus. Chefinha, bora! Eu quero ouvir esse podcast. Eu preciso trazer ela aqui. Ela me manda todo mundo. É. Tipo, fulano vai ser bom. Fulano leva... Você falou uma coisa que eu penso muito dela, assim, como que a fé dela é linda, né? Eu sou encantado com a fidelidade, com o compromisso que ela tem. Compromisso, sim. Ela é muito generosa. Muito. Recebe a gente muito bem nas suas. Me recebeu bem. O que eu tenho da Eliane é que quando eu convivo com ela, ela me passa paz. Segurança, né? O que ela fala, eu falo, é isso aí, né? E é bom, né? Que bom ela, o esposo, uma bênção. Não, uma família bonita. Não, eu não lindo. tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, Nossa, porque a gente só se vê nos meios legal. sociais, né? Mas eu quero conhecê-lo. Nossa, ele é muito assim, legal, alegre, divertido. Deve ser, eles se merecem. Sim, se merecem. Se merecem. Obrigado mais uma vez. Imagina, tá? prazer obrigado. todo meu. Leva o meu abraço lá pra Luciene, que eu amo de coração. Aprendi a amar, assim, veio aqui, me abrir. Se você quiser ver o episódio dela. Ficou lindo mesmo. Ficou lindo, tá? E quero que ela volte. E pra você que ficou até aqui, muito obrigado por estar à mesa com a gente, tomando café e batendo papo com pessoas tão relevantes que tá aqui. Que ela volte. E eu espero você no próximo episódio. Até breve. Até.